Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu achei que quando a gente fizesse esse estúdio aqui, a gente ia fazer muito fotos só com fundo branco. Só com uma coisa mais... com cara de estúdio mesmo, né? A gente geralmente vai em estúdio, vê aquele fundo infinito e só faz as fotos daquele jeito. Mas... teve uma etapa na hora que a gente estava pensando nas coisas aqui pro estúdio, que foi a etapa que mais fez diferença para os resultados que a gente vem trazendo aqui. Eu sei que não faz tanto tempo que a gente está dentro desse estúdio, mas eu descobri que trazer opções e criar cenários aqui dentro é o que mais traz clientes diferentes, o que mais traz possibilidades criativas aqui para dentro do estúdio. Então neste vídeo de hoje eu vou contar para vocês as soluções que eu achei que foram interessantes aqui no nosso espaço, coisas que eu sinto que fazem a diferença ter e coisas que talvez eu mudasse na hora que eu estivesse pensando na concepção ali do espaço. Bora nessa, bora assistir esse vídeo que eu tenho certeza que você que curte fotografia, tá pensando em ter um estúdio, vai gostar muito desse vídeo. Partiu! Pausando aqui rapidinho o vídeo para falar para vocês sobre o parceiro aqui do canal, que é a Fotoseg Seguros. Para quem não conhece, Fotoseg Seguros é uma empresa que faz seguro para equipamento fotográfico e você pode pedir sua cotação muito facilmente pelo WhatsApp, pelo site deles, de várias formas. E o mais legal é que dentro da sua cotação você pode incluir diversos tipos de serviços diferentes e coberturas, como por exemplo uma cobertura só para roubo, para furto, danos elétricos, danos por água, enfim, você pode escolher como você quiser. E outro ponto muito interessante é que eles também fazem seguro para vários tipos de equipamento, não só para uma câmera e uma lente. Você pode colocar celular, notebook, monitor, iluminação, enfim. Você pode colocar praticamente seu setup inteiro para você ir trabalhar tranquilo na rua sem ter aquela preocupação de algo ruim acontecer. Se eu fosse você, daria uma olhada aqui na descrição para fazer sua cotação com a Fotoseg Seguros. Eu uso eles já tem mais ou menos aí uns 5 anos. Pode ter certeza que isso me ajuda muito a sair mais tranquilo para fazer o meu trabalho para criar. Beleza? É isso então, bora continuar pro vídeo. Eu acho que eu já falei isso em outro vídeo, mas quando a gente estava fazendo o estúdio, eu achei que um dos pontos principais aqui de dentro seriam este fundo infinito branco que está aqui em cima de papel. A gente tá aqui no nosso estúdio em um prédio comercial, o que muda um pouco a perspectiva de outros estúdios que eu já fui, que geralmente são em casas, em galpões, que tem um pé direito mais alto. Aqui o pé direito é relativamente baixo, a gente tem acho que 2,68 m de altura do chão da sala comercial até o teto. E é um teto cartonado, que a gente também não pode mexer muito porque ele tem toda a estrutura de iluminação, parte elétrica, coisa de ar-condicionado passando por cima. Com isso, a limitação de ter um fundo infinito existe porque a gente não tem aquele teto bem alto para, em algumas produções, conseguir usar. Mas, como o meu foco não é 100% foto de moda, por exemplo, eu vou falar para vocês que eu utilizei esse fundo infinito branco que está aqui atrás de mim apenas 2 vezes nesse período aí de quase 4 meses que a gente está nesse espaço do estúdio. Eu já fiz várias fotos de fundo branco, mas não necessariamente precisei descer o nosso fundo, porque muitas vezes são fotos um pouco mais fechadas e que até os clientes gostam de mostrar o piso, de a gente ter o canto vivo, que é aquele junção do piso com a parede, que fica bem interessante. Então, parece que era muito mais importante, mas eu acabei não aproveitando tanto assim o fundo infinito até agora, pelo menos nos trabalhos que eu tive até então. Eu também já falei num outro vídeo que eu fiz aqui sobre estúdio, a importância e o quanto a gente usa essa parede cinza, que era para ser só a nossa recepção, uma cara diferente para a entrada do cliente na hora que ele pisasse com o pé direito no estúdio. Entretanto, eu estava completamente enganado, isso aqui não é só uma recepção, isso aqui virou mais um cenário, mais uma possibilidade. Porque por mais que eu possa iluminar aqui o espaço e deixar um fundo branco mais escuro, ter a característica de um fundo já naturalmente mais neutro, mais escuro, é muito legal. Isso dá uma atmosfera muito diferente para os vídeos, como o que eu estou fazendo agora, e também possibilidade para as fotos, já que é muito mais fácil, por exemplo, eu usar uma luz colorida para realmente pintar esse fundo, já que a luz adere, né, essa luz colorida adere muito mais num espaço mais escuro do que no fundo branco. Então foi muito legal de ter esse espaço com um fundo cinza, porque ele realmente facilita as coisas. Em vez de eu ter que ficar descendo mais um papel de uma cor cinza, que eram meus planos antes, simplesmente pintei uma parede, que saiu mais barato do que talvez comprar um rolo de papel, e muitas vezes também facilita o processo, porque eu só pego a minha iluminação, puxo pra cá,
posiciona a pessoa e faço a foto. Eu não preciso ficar lá, sobe e desce fundo. E não tem um desgaste tão profundo quanto um rolo de papel, por exemplo. Além disso, tem coisas que fazem toda a diferença aqui no estúdio para a construção desses cenários, porque um fundo cinza por si só ou um fundo branco por si só talvez não tragam aquele temperinho para quando a gente está fazendo as fotos, não deixa tão interessante. Então, pontos que foram muito importantes foi a gente ter investido em mobiliário, em uma gama interessante de mobiliário para que os clientes se identificassem, se fosse um tipo de mobiliário que realmente encaixa com a identidade desses clientes e também com a nossa identidade, porque muitos clientes que vêm gostam da nossa identidade fotográfica e tudo mais. Então a gente comprou um monte de móvel diferente para fazer o espaço ter essa carinha mais nossa, poltrona, mesa de apoio, tudo isso foi extremamente importante porque na hora que a gente está compondo um cenário que tem um fundo cinza, um fundo branco, que são coisas mais neutras, a gente precisa trazer um certo requinte para esse cenário, não pode deixar ele simplesmente um fundo neutro, né? E bom, eu não posso deixar de falar, já mostrei nos 2 vídeos aqui do estúdio que esse espaço que a gente fez com ripado no fundo é de extrema importância também, porque muitos clientes que vêm aqui gostam muito de ver o meu setup aqui, já imaginam fotos que tem uma cara mais de escritório sendo feitas aqui nesse espaço. Agora a gente fez até umas mudanças, né? A gente pegou uma prateleira que tava ali, que é essa aqui, e colocou para cá para criar mais cenários ainda. Então a gente vai em breve colocar livros aqui para criar uma estante um pouco mais de escritório, vamos colocar mais decoração. E ao mesmo tempo é muito importante, ó, pontos de iluminação geram muito interesse nas fotos. Então eu tenho várias luminárias espalhadas pelo estúdio, ó. Tem mais uma aqui, tem mais uma aqui, tem mais uma na minha mesa, tá aqui, e aquela grandona ali de fundo que fica linda nesse fundo, que são pontos que vão trazer ambiência para o espaço e também pontos que vão deixar o cenário mais característico, com coisas mais interessantes para que o cliente realmente passe a mensagem que ele quer passar. Isso é muito legal. E é claro, não é simplesmente comprar coisas para compor o cenário. Você precisa dar uma pesquisada, entender qual a vibe de decoração que você quer para o seu espaço. Assim como você está decorando uma casa, muitas vezes, você precisa ter uma unidade visual, às vezes, para comprar elementos que são parecidos. Entretanto, tem coisas que não necessariamente precisam estar montadas o tempo inteiro. Então vocês já viram em outros ensaios que eu fiz, em outros vídeos também, outros elementos que muitas vezes eu deixo guardados num canto e que eu monto de acordo com cada ensaio, como por exemplo o nosso fundo marrom que eu pintei, comprei o algodão, fui lá, comprei a tinta e fiz a pintura eu mesmo em casa. A gente tem os acrílicos que acabam dando uma modernizada no espaço, que eu já usei em diversos ensaios, um acrílico canelado que fica muito bonito. Então, além de ter os móveis e coisas que fazem a ambiência do espaço, eu preciso ter outras coisas, outros elementos criativos que vão me dar a opção de construir novos cenários e adicionar elementos para que a gente mude o espaço de um cliente para o outro, porque nem todo mundo vai querer ser fotografado no mesmo espaço do mesmo jeito. Então muitas vezes a gente brinca com coisas que não necessariamente fazem parte do espaço, como esse fundo, esse acrílico, os próprios 3 tabelas que eu deixo aqui no chão, eles já foram parte de várias fotos que eu já fiz aqui no estúdio e eu sinto que fica interessante. Então ter opções de coisas que você pode comprar para compor o seu cenário vai deixar o seu estúdio um lugar mais vivo, um lugar com mais possibilidades. Isso é uma coisa que muita gente não faz em estúdio. Ou o estúdio é uma casa que não tem nem um pouco cara de estúdio, ou ele é só aquele fundo branco e acabou. E aqui eu gosto dessa mistureba de ter os dois lados possíveis e também de tudo ser movimentável. Você lembra que eu falei no outro vídeo que tudo, quase tudo aqui na verdade tem rodinha, pra gente poder movimentar e realmente reciclar esses cenários de um tempo para o outro. Isso faz toda a diferença. Inclusive, a gente sempre quer tentar trazer coisas novas aqui para o espaço para manter ele sempre quente, sempre legal, né? Então, em breve vão ter mudanças aqui, vão ter coisas novas, é claro. A gente precisa estar sempre nessa constante evolução visual dentro do estúdio para que ele não se torne um lugar monótono. Mas é claro que tudo isso é investimento e precisa fazer sentido dentro das contas. Então, vale tomar um cuidado, fazer um plano
para que você mude, faça essas evoluções dentro de algo que é possível para você e não sair torrando dinheiro à toa, né? Bom, se você curtiu esse vídeo, que foi mais um bate-papo e uma ideia diferente aí sobre estúdio, sobre a nossa vivência com o estúdio, não esquece de comentar aqui embaixo qual é a sua opinião sobre esse assunto, porque eu quero saber. A gente às vezes consegue trazer uma construção de ideias que todo mundo evolui junto, não é mesmo? Não esquece também de curtir o vídeo e de se inscrever, caso ainda não seja inscrito, porque a gente está trazendo cada vez mais conteúdo legal por aqui. Beleza? É isso, vejo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima. Falou!